Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre concatenação de strings. Eu vou mostrar para vocês uns benchmarks que eu fiz e mostrei durante uma palestra que eu realizei no último sábado, e vocês vão ficar aí assustados com o resultado de performance aí, principalmente se vocês usam alguns métodos específicos aí para concatenar strings, tá bem? Eu sou o André Baltieri, o Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Tá conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá ver a diferença entre esses métodos de concatenação de string que a gente tem no .NET. Pessoal, só antes de começar, queria convidar vocês para participarem do nosso Discord, isso mesmo, 6.300 pessoas lá, crescendo muito lá, muito bacana ter vocês por perto. Tá tendo live coding, aulas de inglês lá, tá muito bacana, vale muito a pena conferir lá, tá? O link tá aqui na descrição. Não deixa de seguir a gente também no Instagram e no LinkedIn, são outras duas redes sociais que a gente tem investido bastante tempo, tá? Levando muitas novidades para vocês aí do .NET sempre, tá? Os links eu vou deixar passando aqui e estão todos na descrição, é só seguir lá. Perfeito, então, pessoal. Bom, eu fui fazer uma palestra sobre strings no DevPira, que é um evento aqui em Piracicaba, foi muito bacana, sensacional. Parabéns pro pessoal que organizou, que eu sei o trabalho que dá organizar um evento. E eu falei 1 hora sobre strings lá, até me zoaram depois, né? Falaram assim, nossa, cara, conseguiu falar 1 hora sobre strings, né? Realmente tem muita coisa sobre strings pra gente comentar. E quando a gente fala de strings, a gente acha que é um tipo simples, uma coisa simples, mas não, tem muita coisa por baixo dos panos. Inclusive é um dos tipos, né, que muda bastante nas versões do .NET, sempre vem otimizações, como a gente teve, por exemplo, até em relação ao regex, né, com Source Generators, do .NET 7, aí, que foram recursos legais, que tá no nosso curso novo de orientação a objetos, que sai agora dia 20, aí, que tá, ó, sensacional, sem dar muito spoiler aí, mas tenho certeza que vocês vão gostar. E eu separei alguns benchmarks, né, para mostrar lá durante a apresentação, e eu gostaria também de mostrar aqui para vocês e comentar alguns pontos aí, né, que a gente tem em relação a strings, tá? Como que funciona, os tipos de concatenação que a gente tem, as formas que a gente tem para concatenar string e qual que é o tempo de execução / memória que ela usa. Beleza, então, começando pelo nosso primeiro tipo aqui, que é o tipo com maisinho, né? O string plus aí, tá? Que é a concatenação com mais, que acho que é o primeiro tipo que a gente aprende, né? Quando a gente aprende a concatenar qualquer tipo aí no .NET, né? A gente aprende sempre o operador mais para fazer isso. É muito comum, tá? E, logicamente, isso depende muito do que você está concatenando. Você vai concatenar 4 ou 5 pedaços de string uma vez, beleza, né? Você vai repetir isso por muitas vezes, estressado, aí você pode ter resultados ruins de performance, tá? E esse caso aqui, né, o string plus aí, o maisinho, né, para concatenar, a gente tem aqui uma variável, né, deixa eu dar um zoom aqui, tem uma variável title, mais uma aspinha simples, que é um caractere em branco, mais first name, e assim por diante, tá? Então eu dei uma otimizada aqui, né, a gente sabe que o char no .NET é aspas simples, string é aspas duplas, então se você cria aspas duplas para ter um espaço em branco, por exemplo, tem como otimizar isso, né, tem como você usar o char para fazer isso. Que acaba sendo melhor, que daí não vai criar um array com um item só, ele vai sim criar um struct aí, né, que é um char, é um tipo struct, string é um tipo de referência aqui no .NET, tá? Se vocês quiserem que eu comente mais sobre strings versus char, deixa aí nos comentários também, que vale muito a pena, tá bom? Uma concatenação relativamente simples, tá? O que é legal de tudo isso daqui? Esse daqui ele levou 62,95 nanosegundos para rodar e 152 bytes de alocação, tá? Então ele levou um tempo considerável, aí, né? Um tempo até que grande aí para fazer essa concatenação, tá bom? Não é o pior dos tempos, tá? Existem tempos piores aí, né? Mas para vocês terem uma ideia, esse é o resultado que a gente teve com o string mais aqui, né? Com o string plus. Movendo adiante, tem o string.format, que também é um tipo que a gente, também é uma forma que a gente tem aqui, né, de fazer essa concatenação string aqui. String.format, ele espera que sempre, né, os itens entre chaves, então item 0, item 1, 2, 3, e aqui a gente coloca a vírgula, né, então vírgula, o item 0, item 1, item 2 e item 3, tá? Então tem que dar match na mesma quantidade de itens, tá? E ele usa, né, ele faz uma espécie de uma interpolação de strings, junta tudo isso e depois retorna essa string, tá?
Lembrando que as strings, por ser uma lista, né, então string é um tipo de referência, é uma lista de char, ela é imutável. Então toda vez que você faz uma alteração na string, você gera uma outra string, tá? Então nunca é a mesma string, tá? Então a dica que eu dou é usa sempre os métodos do .NET, né? Então se você quer juntar string, não tenta reinventar a roda. Use o que o .NET provê, porque provavelmente a forma mais otimizada tá ali, né? Ele vai fazer a nível de memória isso daí, né? Vai usar span e algumas outras técnicas ali para fazer uma concatenação o mais rápido possível, tá bom? Esse método aqui, ele foi o pior de todos, tá? Ele levou 117 nanosegundos para executar. Lembrando que são métodos pequenos, né? Pouca concatenação, e ele também estava rodando numa máquina muito boa. E 128 bytes de alocação aí ao todo, tá? Então, é um método aí que você, né, se você puder evitar na hora de concatenar string, vale muito a pena. Movendo adiante, a gente tem o String Interpolation, que talvez seja um dos mais utilizados aí, e particularmente um que eu gosto bastante, eu acho que deixa o código bem legível aí. Aqui está uma imagem mais fixa do PowerPoint, mas se você estiver dentro de um editor de código, esse aqui fica visível, a gente tem debug aqui dentro, então fica bem legal, né? String.format, que eu mostrei anteriormente, já não gosto disso dele, mas aqui esse é um cara que é bem legal. Então o String Interpolation, ou interpolação de strings aqui, é bem simples de fazer, é só você usar o cifrão antes da string. Daí tudo que você colocar entre chaves, ele vai buscar pela variável. Tá? Então tá entre chaves, ele vai buscar uma variável title, vai buscar uma variável first name, uma variável middle name, uma variável last name, tá? Então ele vai fazer esse tipo de interpolação, né? Ele vai juntar ali pelas variáveis, então todas elas com espaço entre elas aí, e você pode colocar qualquer literal aqui dentro, vai funcionar de boa, tá bom? Esse aqui foi um dos métodos que surpreendeu também, ele rodou em 62,46 nanosegundos, então próximo ao primeiro método que a gente viu lá, mas teve só 72 bytes de alocação, o que coloca ele à frente daquele primeiro método que a gente viu, né? Então, quanto mais rápido executar e menos memória alocar, melhor, né? Então, normalmente a gente tem um trade-off ali, né? Quanto mais rápido ele executa, mais memória ele precisa, tá? Então, uns trade-offs que a gente tem às vezes aí, tá? Esse é um cara que fica muito na média aí. O próximo item que a gente tem da lista aqui é o que mais me surpreendeu, tá? Que é o string.join. Então o string.join, ele faz o quê? Ele é um método já estático que está dentro do string, então um método chamado join, né? E ele está dentro da classe string, né? System.string. E a gente consegue juntar várias strings ou um array de strings, tá? Usando aqui um caractere inicial. Então quando eu coloco string.join e passo um caractere, né, um e-comercial, uma vírgula, qualquer coisa que seja, ele vai juntar todos esses itens que eu passo aqui utilizando esse caractere. Tá? Então é bem legal esse método e é um dos métodos que a gente usa, né, e que particularmente eu uso bastante, principalmente quando a gente quer ter tags, né, separados, que nem aqui no Balta, por exemplo, vocês já acessaram artigos, qualquer coisa do tipo ali, você vê que no artigo ali ele tem algumas tags, né, então ele tem é separado por vírgula, e daí para você não, quando você usa a concatenação, por exemplo, né, como fica a última vírgula, né? Então já vi vários casos assim onde fazia toda a junção das strings, e no final tinha que comer um caractere, né, porque era a última vírgula aqui, você queria remover a última vírgula, o join já faz isso pra gente de uma forma muito fácil, tá? E surpreendentemente, o join, ele rodou em apenas 44,70 nanosegundos, tá? E usou aí 128 bytes de alocação. Ele usou mais do que o anterior, né? Mais memória do que o anterior, mas ele rodou quase 20 nanosegundos aí mais rápido. Então é uma forma extremamente eficaz aí quando você quer juntar strings, né? Então o join já foi feito para isso. E tem mais um método aqui que a gente tem também, que é o concat, que é para concatenação de strings. Então quando a gente fala em concat, né, concatenar, a gente recebe aqui um array de strings sempre dentro dessa concatenação, tá? Então o concat ele espera um array de strings, espera uma lista aqui de strings, tá? Então eu até esqueci de colocar aspas simples aqui, mas não deve ter impactado tanto assim. Então a gente tem aqui o title, né? Um espaço em branco, first name, espaço em branco, middle name, espaço em branco, last name, tá? Então não tem muita diferença aqui. E ele usou aqui, ó, 63
0.01 nanosegundos, né? Ele rodou em 63.01 nanosegundos e ocupou aí 152 bytes, tá? Alocou 152 bytes, tá bem? Então ficou meio no meio a meio esse item aí, tá? Ficou na média aí dos outros itens, mas o Concat não é um cara que eu uso muito, tá bem? Então não afeta muito, não muda muito minha vida assim. Agora, o próximo, né, que é o String Builder, esse daqui era o item que eu esperava ser o mais rápido aqui da lista. Até porque quando a gente fala em concatenação de string, construir strings, né, novas, o String Builder é o item mais recomendado, tá? Mas existe um porém no String Builder. Quando a gente está concatenando poucas strings, né, ele não tem tanta vantagem assim em cima dos outros itens, tá? Então quando você está fazendo um string operação com 4, 5, 6 argumentos aí, tá dando 4, 5, 6 junções aqui, né, como a gente está fazendo, são poucas coisas, o String Builder não tem diferença. Porém, se você tiver várias strings grandes, né, e se você tiver muitos appends aí, muitas junções de string, recomendo fortemente que você execute aqui um benchmark, tá, com o String Builder e com o join lá, se você quiser, ou com qualquer outro método que você queira, tá, porque ele se destaca quando a gente tem strings maiores, tá, maiores não, né, mas uma maior quantidade, né, de strings ali. Ele usa um mapeamento ali para se orientar e para saber onde já tem um pedaço de string e fazer uma concatenação otimizada, tá? Mas aqui ele perdeu, né, para alguns outros métodos aí como o join, por exemplo, tá? Então nesse caso aqui ele não foi tão efetivo. Então, além de tudo, né, além de rodar em 76.77 nanosegundos, ele usou aí 280 bytes de memória, tá? Então é um valor considerável aí, né? Foge quase da média de 60 e poucos que a gente estava tendo ali, exceto os 40 e poucos do string.join, né? Então esses são os pontos, né, que você tem que considerar aí na hora do String Builder, na hora do join, tá? Mas, tá? Falei para vocês ficarem aqui até o fim do vídeo que valeria a pena. Existe uma pegadinha aqui dentro do String Builder também, tá? Tem como otimizar ele aqui. O String Builder, ele funciona da seguinte forma: quando ele não sabe o tamanho da string, ele precisa de mais memória e ele demora mais para executar, porque você não tem um tamanho dessa string. Você não sabe, por exemplo, quantos bytes essa string vai ter. Se você já tem uma ideia, né, ou não precisa ser uma ideia exata, né, mas se você já tem uma ideia de quantos caracteres essa string vai ter, você pode fazer isso daqui, ó, na hora de criar o String Builder, informar a quantidade de bytes aqui. E isso cai drasticamente, né? Isso afeta drasticamente a performance aqui. A gente consegue notar agora que ele executou em 49.88 nanosegundos, ele caiu de 280 para 192 bytes alocados aqui. Então é uma enorme diferença, tá? Então uma grande diferença mesmo. Então se você puder dar um norte para ele aí da quantidade de bytes que você vai ter, quantidade de caracteres, né? Se você tiver isso, esse insumo, né? Até fazer um count na string, no len, antes, isso ajuda muito o String Builder, tá? Tem até uma outra versão dele aqui, com 100, né? Em vez de 24, então, ó, fiz o String Builder aqui com 100, né? Esse item aqui, e que ele daí aloca mais, né? Então agora ele alocou 62 e 344 bytes aqui. Então, dependendo do que você vai fazer, aí se você puder informar para ele, melhor, tá? E daí, quanto mais tiver, mais memória ele vai ocupar, mais demorada a execução dele. Beleza? E para fechar, tem uma tabela aqui, tá? Esse resumo, essa ideia desses testes exatamente, elas saíram lá do Twitter. Infelizmente, eu tenho só a imagem, eu não tenho o autor aqui, tá? Eu só vi essa imagem há um tempo e ficou sem o autor, então não é meu isso daqui, tá bom? Mas executei esses benchmarks locais também para ter uma ideia, tá? E aqui a gente tem todos os efeitos de comparação, né? String.join foi o que rodou mais rápido aí. Se a gente olhar, o pior foi o string.format, né? Em questão de tempo de execução. E o que menos alocou memória aí foi o string interpolation, tá? E o que mais alocou memória aí foi o String Builder de 100, né? De 100 caracteres com 344, tá? Então isso daí dá uma base pra gente saber aí, na hora de concatenar strings, qual método a gente precisa utilizar, tá bom? Lembrando que não tem uma fórmula mágica, né, um jeito certo para tudo,
depende muito do cenário, né, e do que você está usando, e minha recomendação é sempre executar um benchmark aí para saber se realmente está performando o que você espera. Então era isso, pessoal, queria mostrar para vocês porque foram alguns benchmarks legais aí, tá? Eu acho muito bacana esse tipo de discussão e entender um pouco mais, né, sobre concatenação de strings, que é um tipo muito utilizado aí no .NET. Também entender um pouco mais sobre benchmark. Às vezes a gente acha que as coisas funcionam de um jeito, mas na realidade funcionam de outro, né? Então vale muito a pena aprofundar nesse tipo de conteúdo, né? E obviamente, se vocês gostaram, vocês vão curtir, compartilhar esse vídeo, tá? Se você estiver assistindo pela Premiere, vamos lá pro Discord agora, terminar esse bate-papo lá. Se você ainda não está no Discord e não está assistindo a Premiere, está assistindo depois também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá pro Discord, bater um papo lá, tô quase todo dia por lá. Não deixe também de seguir a gente no Instagram e no LinkedIn, tá? Os links estão todos aqui na descrição, tá bom? Aquele abraço e até o próximo vídeo.